Olá, mais uma oportunidade que temos de estudar a Palavra de Deus. Meu nome é Elias, eu sou casado com a Maura há 33 anos. Temos 2 filhos, o Tiago, o Samuel, e um netinho, o Lucas. Queremos realmente, nessa oportunidade, estudar a Palavra do Senhor com a alegria e com a disposição e a seriedade do assunto. A nossa lição é a número 7 da nossa revista, o casamento cristão. Então nós vamos iniciar mais essa oportunidade, que a Igreja Batista Central de Taguatinga está estudando o Sermão do Monte, e um dos assuntos da nossa revista é a lição número 7, o casamento cristão. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra com um assunto relevante para as nossas vidas, tanto para casados como para não casados, que realmente possamos aprender, Pai Santo, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Pai Santo. Muito obrigado, abençoe cada pessoa que está conosco neste momento, Pai Santo, assim nós oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ver os versículos de 37 a 32. Mateus, capítulo 5, de 27 a 32. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o, lance-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu coração, todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corte a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Queridos, continuando ainda essa leitura, Jesus diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, e se expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Assunto sério que nós devemos estar tratando com princípios básicos da palavra de Deus, principalmente através da oração e através também da leitura da palavra de Deus. Então, nessa oportunidade, nós vamos enfocar aquilo que a nossa lição está apresentando em 2 pontos praticamente. O que Jesus fala sobre o adultério e o que Jesus fala sobre o divórcio. Então não queremos colocar o princípio, se está certo, se está errado, se é a minha opinião ou a sua, meu irmão. O que nós devemos estar olhando é o que a palavra de Deus nos orienta, o que a palavra de Deus nos fortalece a ter realmente um coração voltado para o Senhor. E através disso, ter um casamento que agrade ao Senhor. O casamento não é feito para agradar a mim e a minha esposa, mas sim para agradar a Deus. Então eu acho que esse é um dos princípios que você deve ter, meu irmão, minha irmã, no seu casamento. Aqueles que ainda não casaram, que estão se preparando, noivos, namorando, devem ter esse princípio de pensar que o casamento é para agradar a Deus. E à medida que agrada a Deus, eu serei agradado no meu casamento, a minha esposa será também agradada no casamento, e ela terá realmente os princípios, e eu terei os princípios cristãos, e isso vai nos unir, isso vai realmente nos fortalecer diante de uma sociedade que realmente apoia muito tanto o adultério como o divórcio, e nós temos que ter o princípio bíblico. Então, queridos, na nossa revista, na página 36, diz o seguinte: o que Jesus fala sobre o adultério.
Adultério é o relacionamento ilícito entre pessoa casada. Se a relação sexual for entre um casado e um solteiro, o casado comete adultério e o solteiro fornicação, cuja gravidade é a mesma. Então, amados, nós não temos desculpa, né? A gravidade desse problema, dessa situação é o mesmo. Então, Deus olha para a situação, tanto casado com solteiro, como pecado. Não é uma situação anormal, como a sociedade apresenta. Veja bem, na lei judaica, o termo adultério era usado para falar da relação sexual com a esposa ou a noiva de um judeu. Jesus expõe esse conceito condenando qualquer sorte de relacionamento ilícito. A visão de Jesus deve ser a nossa, no sentido não só como igreja, mas também principalmente como casais, como servo e serva do Senhor. É pecado? Então não tem termos, ou dá um jeitinho, né? Por mais que nós somos brasileiros, mas não tem essa. A palavra de Deus diz que adultério é pecado e nós temos que ficar firme com esse princípio. O apóstolo Paulo também fala isso em 1 Tessalonicenses 4:3. Jesus vai além disso, né? Ele vê isso como uma impureza sexual e mais ampla, atinge também a imagem, o coração. Por isso que ele fala, se você olha e no seu coração tem o desejo, você já está em pecado. Então Jesus não proíbe o homem de olhar para a mulher, né? Mas de cobiçá-la, de ir além da cobiça, tá? E os pensamentos. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então, quando a nossa revista está apresentando este assunto, é um assunto delicado que tem os princípios bíblicos, tá? Então, esse é um mandamento muito difícil, né? De ser observado, principalmente quando a sociedade apresenta todo tipo de situações e que vale tudo. Mas para nós cristãos, o que vale é os princípios da palavra de Deus. Então eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, devemos estar olhando aquilo que Jesus Cristo está nos apresentando aqui. Porque no Sermão do Monte ele vai apresentando vários assuntos. E esse assunto é algo sério, que nós não podemos trabalhar de qualquer maneira, com qualquer princípios. Jesus nos dá uma resposta no versículo 29 e no versículo 30. Olha só, interessante. No 29 ele fala dos teus olhos e no 30 ele fala da tua mão. E aqui parece que muitas vezes as pessoas entendem literalmente que tem que se cortar, mas a ideia é você desviar a sua mente, os seus olhos, seu coração, daquilo que pode passar do olhar, né? Então, como nós já vimos, não é que é proibido olhar uma mulher bonita ou bem vestida, não é essa a questão. A questão é como olhar. Então, o que Jesus fala de cortar, arrancar os olhos, cortar as mãos, para evitar, é a questão de que Jesus está ensinando que eu e você, como discípulos dele, devemos ter a santidade. Ou seja, a santidade em nossa mente, em nossos corações, nossos olhos, nossas palavras, nossos ouvidos. E nós devemos estar sempre pensando que ao agradar ao Senhor, em cada momento da nossa vida, no nosso casamento, no preparo para um casamento, aqueles que estão se preparando para o casamento, devemos estar sempre com esse princípio. Somos santos e precisamos estar separados das coisas do mundo. O mundo oferece essa opção, né? Olha, não deu certo, tenta de outra maneira, vem aqui, faz dessa ou daí. Não, para nós os princípios são os bíblicos, são aquilo que Jesus está dizendo. Eu não devo olhar além do que realmente o Senhor permite, né? E Ele permite você admirar uma beleza, seja da natureza, seja de uma mulher ou de um homem, que hoje em dia também as mulheres estão com toda essa liberdade aí, olhando e observando, né? E muitas vezes é aí que começa a tentação, é aí que começa as coisas tomarem proporções dentro da nossa mente, do nosso coração, e as coisas vão progredindo, né? Então, quando Jesus está dizendo
arrancar os olhos é uma figura como deveria ter sido o propósito da vigilância. É uma figura de vigilância. Arranca é você mudar o foco, é você não continuar. Porque se continuar olhando, se continuar desejando, se continuar deixando o coração se envolver com a situação, vai chegar num ponto crítico, né? Então, a imaginação se inflama, causando a indisciplina nos olhos. Você começa a querer olhar com mais detalhe para o corpo daquela mulher ou daquele homem. Então é aí que nós temos que ter o cuidado. E veja só a sequência, que é interessante, que está na nossa revista, na página 37. Olhar com intenção impura leva à excitação, que logo se transforma em esquema. Da excitação erótica vai-se para o adultério espiritual e muitas vezes para a consumação do ato sexual ilícito. Queridos, quando nós estamos observando isso, nós temos que realmente olhar e ver até onde nós estamos indo. Se chegou no ponto que para Deus é pecado, é aí que nós temos que parar. E um exemplo que eu gostaria que nós lembrássemos, e que é muito claro isso, é que está lá em 2 Samuel, que é a história de Davi, do qual muitos de nós conhecemos a situação. Mas vale a pena relembrar essa história e ver a sequência como é que é. Quando Jesus está dizendo para tomar cuidado com o olhar, com a mente do que está pensando, perceba como está aqui na situação de Davi. Veja bem, 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou dar um tempo para que você abra em 2 Samuel, capítulo 11, para que você acompanhe conosco essa leitura da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, aos seus servos com ele, e todo Israel, que destruísse os filhos de Amon e sitiarem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja só a sequência, irmãos. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betsaba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para casa. Verso 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha a sequência, queridos. Olha como que o texto bíblico nos alerta disso. A primeira coisa, no versículo primeiro, no finalzinho fala, porém Davi ficou em Jerusalém. Ele deveria estar na batalha, como todo rei. Tá? No versículo 2, diz assim, viu uma mulher. Olha aí, o que Jesus disse lá? Arranque os teus olhos. Quer dizer, por mais que ele viu, ele deveria desviar os olhos. E viu que era muito formosa. Tá? E aí Davi já começa a planejar. Né? Mandou perguntar quem é. Então Davi já está muito envolvido aqui, queridos. E é um perigo quando começa a se envolver com uma, com duas, três situações, que os olhos começaram, a mente, o coração, e aí ele já vai pegando as informações, por fim fala, olha, traz ela. Quero conhecer pessoalmente. E aí as coisas vão indo, a gente sabe a história qual foi. Que realmente teve uma situação adversa à vontade de Deus. E de tudo que aconteceu, nasceu a criança, você sabe que ele realmente tentou e conseguiu matar o marido desta mulher, tá? E se você continuar lendo, você vai ver o versículo 27 desse mesmo capítulo 11 de 2 Samuel, diz, passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio, tornou ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Veja o final desse versículo, amado. Porém,
isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Queridos, quando Jesus está dizendo que nós temos que desviar os olhos, não deixar a mente produzir, o coração se envolver, é porque nós temos que realmente tirar a situação. Por isso que essa situação do adultério é algo perigoso no casamento cristão, tanto para o homem como para a mulher. Então, queridos, nós temos que olhar para os textos bíblicos, olhar para o texto desta lição e realmente colocar diante do Senhor. Senhor, livra-me deste mal. Senhor, não sustenta a mim e sustenta a minha esposa. Sustenta os meus filhos, minhas filhas, para que não caiam nessas ciladas de Satanás. Né? Então, queridos, você vê que é uma sequência, não para só no olhar. Então, é algo perigoso, é algo que eu e você temos que ter realmente um envolvimento muito sério com Deus, com a palavra de Deus, com o poder da oração. Porque dessa maneira nós vamos estar nos fortalecendo para que cada vez mais eu e você possamos ter um casamento que agrada ao Senhor, um casamento que seja luz para os outros casamentos, mesmo para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. O meu casamento, o seu casamento, meu irmão, minha irmã, nós devemos ser luz aonde nós estamos. E veja bem, quando acontece isso com Davi, essa sequência é muito clara, né? Ele olha, ele começa a planejar, depois ele chama, ele tem ela e vai para uma relação e acaba no filho, e depois ele tenta matar e consegue matar o esposo, e tudo isso não está dentro dos planos de Deus. Queridos, olha como está essa situação aqui na nossa revista. O olhar é como uma fonte inspiradora para o bem ou para o mal. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Você pode procurar também Mateus 6, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: se os teus olhos são os teus olhos, lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Então, queridos, a palavra de Deus chama a nossa atenção, aquilo que eu e você estamos olhando, aquilo que eu e você, homem e mulher, estamos observando com os nossos olhos. Nossos olhos têm que estar voltados para a palavra do Senhor. Nossos olhos têm que estar voltados para os princípios que realmente vão nos fortalecer. Então, cuidado com aquilo que você tem olhado. Cuidado com aquilo que você tem pensado quando você observa todas as coisas em volta de você. Então, queridos, a nossa lição vai caminhando, e agora da parte lá, cortar os pés significa pegar e andar menos para não cair em tentação. É refrear-se de certa liberdade por amor a Cristo. Quer dizer, eu posso andar por qualquer caminho. Você, meu irmão, minha irmã, pode andar em qualquer caminho. Mas como nós estamos andando? Para onde nós estamos andando? Né? Privar-se da mão, do pé, é suficiente para que o discípulo elimine a fonte do desejo, mas é possível eliminar o instrumento de ação pecaminosa. Quer dizer, se nós sabemos como nós estamos andando, nós não vamos cair nas ciladas de Satanás. Nós vamos ter a força do Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder da oração para evitar esses caminhos, né? Eu só queria lembrar mais um personagem da palavra de Deus que nos ajuda, e a mim principalmente, é a história de José. José foi vendido como escravo e chegou a ser governador da região, mandando em tudo que o faraó conhecia e tinha de propriedade, e faraó disse para ele: olha, a única coisa que você não pode tocar é na minha esposa. E a gente sabe que a esposa de faraó,
olhou para José e viu aquele bonitão e coisas assim, e começou a olhar, começou a desejar, chamou e investiu. E qual é o papel de José? Ele correu. A palavra de Deus fala que ele correu, e a parte de roupa do José ficou na mão daquela mulher. Sabe, querido, quando realmente a palavra de Deus está falando, corta o pé, né, é para você realmente bater o pé e correr mesmo. Não é questão de, você não é macho, você deixou de ser um grande homem, nada disso. Você está evitando cair numa tentação. E foi isso que José fez. Aquele exemplo de José, de vários exemplos que ele dá, de perdão, de amor, de não ficar com sentimentos com o irmão, essa atitude de José, de sair correndo, teve consequência. Ele foi preso, porque a mulher mentiu. E o marido acreditou. Você conhece a história, querido. Mas para mim o que fica é que eu tenho que muitas vezes sair de perto, ir para outro caminho, para não cair no adultério, para não cair em situações que são adversas à vontade do Senhor, para preservar o meu casamento, para preservar o meu amor a Deus e a Maura e aos meus filhos e à igreja que eu estou, a Jesus Cristo que pagou pelos meus pecados. Então eu tenho que correr, eu tenho que realmente ser sincero com o Senhor. Isso aqui não vai dar certo, eu tenho que ir para outro lugar. Então, olhos que estão olhando aonde não deve ser olhados, deve ser arrancado, ou seja, tira o foco. Os pés que estão andando por caminhos que não agradam ao Senhor, afasta. Essa é a atitude que muitas vezes as pessoas estão deixando desejar, estão deixando de viver realmente um cristianismo. E aí os casamentos começam a ter realmente uma situação muito adversa. Os casamentos começam a ter dificuldades, porque os olhos não estão sendo vistos, não estão em foco na palavra de Deus, não estão em foco na palavra de Deus, não estão em foco na pessoa que um dia você se declarou, um dia você fez toda a proposta de amar, de respeitar, de confiar naquela pessoa, né? Então, queridos, nós temos que tomar um cuidado muito grande nessa questão. O assunto aqui é muito sério, né? E já quero dizer que nós não vamos encerrar esse assunto sobre adultério, sobre divórcio em 40 minutos de aula, né? Nós temos muito assunto para tratar, mas à medida que nós olharmos para o Sermão do Monte como um todo, tá? Quando nós olhamos para o Sermão do Monte como parte também de ensinos, assim como nós vimos nas outras aulas, vale a pena a gente olhar para esse propósito do Senhor, de realmente buscar orientar os seus discípulos, nós, discípulos do Senhor Jesus, a sermos realmente santos, porque realmente isso vai nos levar a ter uma vida cristã, um casamento cristão, uma educação para os nossos filhos cristã, e que realmente as próximas gerações vão olhar e falar, vale a pena casar, vale a pena ter um lar cristão. Caso contrário, as pessoas vão continuar tendo os princípios que a sociedade apresenta. A nossa revista fala também de situações que foi feito um levantamento de novelas que acontecem na televisão, os filmes também, né, podemos dizer assim, mas são exemplos que mostram claramente que um está olhando a mulher do outro, o outro está olhando a mulher dele. E aí vai, né? Isso é tramas das novelas, irmãos. Acaba sempre nessa questão, né? E resumindo a história, acaba sempre na cama. Queridos, vida do cristão não pode ser assim. Vida do cristão tem que ser embasada na palavra de Deus. Não é fácil, a sociedade tem realmente sufocado os casamentos cristãos, mas eu queria dar uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, que está noivo, você, meu irmão, que está namorando, com princípios da palavra de Deus. Olhe esses personagens da palavra de Deus, os textos bíblicos da palavra de Deus, os relacionamentos que Deus apresenta na sua palavra, para que você realmente forme um casamento cristão, um casamento com base cristã, né? Você pode procurar os pastores da nossa igreja, você pode procurar literaturas que são excelentes para você que está se preparando para o casamento. Agora, querido, cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que está no seu coração, porque realmente vale a pena.
Vale a pena ficar com os princípios da palavra de Deus. Vale a pena você sair de qualquer princípio que a sociedade tem apresentado, né? Então, eu queria agora que nós pensássemos também na página 38, um outro tema que a nossa revista apresenta. O que Jesus fala sobre o divórcio, né? Então veja bem, na página 38. Jesus agora passa a discutir sobre a interpretação que os fariseus davam a Deuteronômio 24, de 1 a 4. Ali em Deuteronômio foi dada a lei, né, que se realmente acontecesse a relação fora do casamento, era para dar uma carta de divórcio. Você pode ler com mais detalhe ali, mas aquilo foi colocado dentro de um princípio, porque o coração do homem, o coração da mulher estava endurecido. E os fariseus faziam a mesma coisa. Eles tinham seus pecados, mas eles queriam apresentar o pecado do outro. Eles tinham uma vida religiosa que não levava a nada. Mas aí, quando qualquer situação acontecia, eles jogavam como um pecado, né? Então, o casamento moderno tem se tornado muito mais envolvido com essa questão, como eu falei, da televisão, novelas, filmes, né? E que realmente só leva as pessoas a dizer, olha, se aconteceu isso na novela, né? Por que não pode acontecer comigo, tal? E aí vai, né? Eu vou começar uma nova vida, meus filhos vão entender, e todo tipo de desculpa, tá? Por quê? Porque quer uma nova oportunidade, vamos dizer assim, né? Mas na realidade o que acontece é que cada um está olhando para a sua situação e não para os princípios da palavra de Deus. E eu queria só deixar claro que o que nós estamos tratando aqui é de casamento cristão. Então nós não podemos colocar esses padrões para aqueles que não são cristãos. Ok, meu irmão? Então veja bem, Jesus, pelo contrário, disse que o divórcio somente poderia ser permitido se tivesse havido relação sexual ilícita. Os fariseus estavam preocupados com a motivação do divórcio, Jesus com a instituição do casamento, né? Então era muito diferente o propósito dos fariseus com o propósito de Jesus. É muito diferente a situação de um casamento cristão e um casamento que não tem Jesus como centro. Então nós devemos tomar cuidado para que realmente essa questão de divórcio não entre mais do que já tem entrado dentro da igreja, dentro dos princípios cristãos, dentro das nossas casas, né? Porque muitas vezes o que mais aparece é essa questão, olha, não está dando certo, vamos separar. Não, vamos para a oração, vamos para a leitura bíblica, vamos para um aconselhamento, né? Vamos nos aproximar de um casal com mais experiência de tempo de vida de casado, de vida cristã, para que a gente possa se envolver num estudo, num compartilhamento, num período de oração. Vale a pena, né, a você se esforçar para estar nos princípios da palavra de Deus, porque caso contrário é muito fácil, chegar para um advogado, chegar para uma situação e expor, e olha, vamos começar, você vai para lá, eu venho para cá, e as coisas vão andando. Não é assim dentro dos princípios cristãos, queridos, né? Então, veja bem, no ponto 5 aqui da página 38, fala assim, o propósito desta restrição é preservar a santidade da família. Veja bem, quando o Senhor disse que o divórcio não estava dentro do plano de Deus, é para preservar a família. Sendo assim, o casamento é uma instituição exclusiva e permanente. Divorciar-se de um parceiro sem que tenha havido relação extraconjugal casar-se com outro ou casar-se com uma pessoa divorciada é entrar num campo proibido, é assumir um relacionamento adúltero, pois a pessoa está casada aos olhos de Deus, mesmo tendo conseguido um divórcio aos olhos humanos. Tem autoridade que, né? O que nós lemos na palavra de Deus? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, esses princípios devem estar envolvidos nos nossos casamentos.
Deus odeia o divórcio. Agora estamos lá em cima na página 39. E proíbe o divórcio, mas esses não são pecados imperdoáveis. Deus perdoa e espera que seus discípulos vivam com pureza e sem pecar. Então Deus espera de nós que não somente os nossos casamentos, mas a nossa vida, no todo, no relacionamento individual com Deus, no relacionamento com o casal, relacionamento com os filhos, relacionamento do trabalho, relacionamento na sociedade como um todo, que nós possamos viver uma santidade, ou seja, separado das coisas do mundo. Queridos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso é muito claro na palavra de Deus. Não é porque o mundo oferece essas opções é que eu vou me envolver com esses princípios. Nós temos o princípio maravilhoso que é a palavra de Deus. E é nela que nós devemos nos embasar. E, além do mais, quando o casamento se desintegra, segue-se a culpa, a ira, o ressentimento, o medo, o desapontamento, frustração, depressão e tantas outras dores, irmãos, tanto na vida do homem como na vida da mulher, na vida dos filhos, dos pais, enfim, queridos. Eu tenho acompanhado situações adversas e muitas vezes no aconselhamento nós temos procurado, tanto eu e a Maura como casal, sempre que as pessoas vêm, os casais vêm, eu e a Maura trabalhamos nesse sentido de ajudar os casais a realmente estar envolvidos com a palavra do Senhor e não partir para princípios das coisas do mundo. Quero só dar um exemplo, não vou citar nome, mas chegou até nós e convidamos para tomar um café, um casal lá em casa, e o que acontece é que havia muita situação de adultério da parte do esposo, e os dois têm uma posição com Cristo, mas precisava realmente de uma orientação. Não foi a minha, não foi a da Maura, mas acreditamos que foi a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo da oração. Nós colocamos alguns princípios, estudamos alguns textos da palavra de Deus. Eu passei para eles que eles deveriam reconstruir o casamento deles, embasado no livro de Neemias. Sempre que eu estou trabalhando com essa ideia de restauração de um casamento, de um relacionamento conjugal, eu peço para que a pessoa, para o casal, ler o livro de Neemias, que é um livro de restauração, de construir novamente, né? Algo que estava destruído. Vocês conhecem, se não conhecem, deve ler a história de Neemias, que é muito interessante, vitória que Deus dá àquele homem, né? Mas então o que eu fiz? Nós pedimos que eles orassem com eles, que eles realmente se perdoassem, que falassem a verdade um com o outro, o que ela estava sentindo, o que ele estava sentindo, e também que lessem juntos Neemias. Passou uns 15 dias, um mês, eu liguei novamente e dei uma outra sugestão para eles. Olha, faça o seguinte: vocês leram Neemias, procure aí, né, converse com alguém que está construindo, tá? E pega um tijolo de construção mesmo, né? E coloca numa parte da sala, né? Mas um tijolo é tão feio, tá? Mas veja bem, coloca o tijolo num local da sala e em cima desse tijolo você coloca a Bíblia. Por um tempo, sempre que vocês passarem, olhem para aquele tijolo e para a Bíblia e para o livro de Neemias e lembrem, nós estamos em reconstrução. E passado alguns meses, liguei para o casal e eles falaram: olha, estamos bem, estudamos o livro e temos o tijolo lá na nossa sala, a Bíblia está ali, e sempre que a gente passa, a gente lembra das palavras, lembra do estudo, lembra realmente do momento que tivemos juntos, e para honra e glória do Senhor, esse casal está bem, né? Não se separaram, estão perdoando um ao outro, e vale a pena, queridos, a gente olhar para os princípios da palavra de Deus. E eu quero agora só encerrar esse momento que estamos compartilhando
da palavra de Deus e pedir que você crie na sua mente, no seu coração, um triângulo, ok? Pense num triângulo. E na ponta de cá, o homem, na ponta de cá, a mulher, e lá em cima, no triângulo, está Deus. O casamento cristão, para mim, sempre representa desta maneira: Deus apoiando o homem e a mulher e o homem, sempre em direção a Deus. E a base é a palavra de Deus. Então, queridos, tenha sempre isso na sua mente, que o casamento pode ser representado por um triângulo, onde homem, mulher e Deus. No meio desse triângulo tem muita coisa. Tem família, tem filho, tem amor, tem lazer, tem muita coisa agradável, porque Deus está no centro. Vale a pena você olhar para um casamento sério, um casamento bíblico, do qual não tem adultério, não tem pensamento em divórcio. Por quê? Porque está embasado na palavra de Deus, porque está com alegria de servir o Senhor. Homem e mulher, nada de competição, nada de ser melhor um que o outro, mas sempre com o princípio de realmente viver uma vida cristã. Queridos, que essa palavra que está no Sermão do Monte, possa estar nos ajudando a entender. E eu posso te garantir o seguinte: quando eu era solteiro, que eu li esses textos, eu ficava preocupado. Como é que eu vou arrancar meu olho? Como é que eu vou arrancar minha mão? Como é que eu vou arrancar meu pé? Se bobear, eu vou ter que arrancar tanta coisa de mim, Mas Deus foi mostrando aquilo que eu deveria fazer, colocou pessoas próximas de mim para me ajudar a entender esse princípio de desviar, Eu lembro que um dos conselheiros que eu tive, quando a situação está muito difícil, ele está olhando assim, a coisa começa a cantar uma música cristã, uma música que fala de Jesus, da Bíblia, e lembra de uma música, porque senão você vai continuar olhando. São exemplos, parece meio bobo, queridos, mas para mim pelo menos funcionou uma boa parte. E sempre orando e pedindo a Deus que me desse uma esposa que realmente conhecesse o Senhor Jesus, e Ele foi fiel, Ele é fiel. Ele me deu uma esposa que realmente tem me apoiado, Ele tem me dado uma esposa que tem me ajudado a estar cuidando de outros casais, E sempre que a gente conversa com um, com outro casais, como é que está aquela situação? Olha, melhoramos, estamos bem, e isso agrada tanto a mim e a Maura, para que a gente possa realmente continuar nesse tempo que Deus tem nos dado de casais, de casal cristão, para que a gente possa continuar vivendo e sendo luz e sal no nosso casamento, e para que as pessoas possam também observar. Aqueles que são casados há pouco tempo ou há muito tempo, meu irmão, minha irmã, fortaleça na palavra de Deus. Minha irmã, fortaleça na palavra de Deus. Meu irmão, fortaleça na palavra de Deus, para que os nossos casamentos sejam cada vez mais fortalecidos, e que não tenha vergonha de dizer: eu sou cristão. No meu casamento há uma base cristã. Não tenha essa preocupação, esse medo de que as pessoas vão fazer chacotas do teu casamento, do seu relacionamento. Vale a pena servir o Senhor dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento. Existem vários congressos, vários cursos, como Casados para Sempre, que fala muito sobre essa questão de relacionamento. Nós, há um tempo atrás, na Igreja Batista Central de Taguatinga, fizemos aquele treinamento, aquele congresso, Sou Feliz, Sou Casado, Sou Feliz. Para quem lembra, aquela camiseta laranjada, que era um destaque, E vale a pena a gente estudar os textos, vale a pena ler livros sobre esse assunto, e quando o inimigo jogar essa ideia, tanto de divórcio como de adultério, afasta e pede a força do Espírito Santo, pede realmente em oração que Deus os livre do mal. Na oração que Jesus fez, ele disse, para não cair em tentação. As tentações virão, nós não podemos cair na tentação. Então cuidado,
tenha atenção nisso, esteja em oração, e que a minha oração é que o seu casamento se fortaleça cada vez mais na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã que está se preparando para casar, que o seu noivado, que o seu futuro casamento seja embasado na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã que está namorando, que você realmente tenha um namoro a três, certo? Você, ela e Jesus no centro. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra num assunto tão delicado, Pai Santo, que é o casamento cristão. Pai, aqui diante do Senhor nós nos colocamos como esposo, como esposa, como pai, como mãe, que nós possamos realmente ser exemplos, Pai Santo, para aqueles que estão iniciando nessa nova estrada, Pai Santo, do casamento. Ó Deus, que o Senhor nos dê aos nossos jovens casamentos cristãos, Pai Santo, com a disposição de te servir. Pai, muito obrigado e livra-nos, Pai Santo, das artimanhas de Satanás. Louvado seja o teu santo nome. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos continuar estudando o Sermão do Monte, porque temos muitas bênçãos ainda a aprender. Deus abençoe a todos.